Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Gravo este vídeo para lhe mostrar um pouco do que o nosso indicador RT Pro Reversão fez no mês de setembro. Indicador que busca identificar as regiões de reversão do preço e dentro dessas regiões dá gatilhos. Então eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, é um dos gráficos excelente para operar esse indicador. Então vamos ver aqui as entradas. As entradas com esse indicador se dá no rompimento da barra onde se originou o sinal, tá? Então, por exemplo, aqui deu um sinal, então a gente coloca aqui 5 pontos no rompimento aqui a ordem armada, para que ele rompendo passa e pegando a ordem aí possa dar o gain, tá bom? Então aqui nos 5 minutos a gente opera o rompimento, mas dentro de regiões específicas, tá? No rompimento da barra. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui para você ver a assertividade desse indicador, a excelência desse indicador de reversão. É o tipo de operacional para aqueles que não conseguem segurar operações, pode utilizar um indicador desse e aí a cada entrada é entrar realmente e deixar o preço andar aí a seu favor, para que você possa experimentar, começar a pegar aí mais de 500 pontos no dia por operação, né? 1000 pontos, 1500 pontos e por aí vai. Então vamos lá, a primeira entrada aqui no dia 1º de setembro não acionou, aliás, a entrada porque não teve rompimento. Então aqui tem que colocar pelo menos aqui 5 pontos à frente aqui da máxima do candle, tá? Para que possa ser acionada a ordem. Não acionou aqui, aqui ele acionou, tá? E aí aqui ele prospera, entregando aqui uma pontuação mais de 400 pontos nessa entrada. Aqui no rompimento desse candle, ele vai aqui até a máxima 415 pontos. Isso aqui é no dia 1º de setembro, tá? No dia 2 de setembro, a entrada no rompimento desse candle. Então, perceba aqui que é uma entrada excelente também. E ele acaba entregando uma pontuação aqui muito grande. Daqui até a máxima, mais de 1.300 pontos aqui no dia 2 de setembro. Tá? Então, no dia 3 de setembro também ele dá outra entrada aqui. E aí, no rompimento aqui dessa barra, é a entrada, tá? E aí ele também acaba pagando aqui mais de 500 pontos aqui nessa entrada. Uma observação aqui interessante é que, apesar de ter dado uma barra contrária após o sinal, perceba que essa barra aqui ela não vem rompendo aqui as mínimas, tá? Então ele fica trabalhando aqui dentro e aí aqui não invalida esse sinal aqui porque ele não volta aqui mais a romper mínimas, tá? Então tudo que acontece aqui dentro está dentro aqui do sinal ainda. E aí você pode usar um stop 250 pontos para buscar no mínimo 500 pontos por operação aqui com esse operacional, tá bom? Então aqui chegou a pagar aqui mais de 500 pontos, 400 pontos dá 1,5, tá? Já de ganho em relação ao risco de 250, mas você pode tranquilamente ajustar, buscar aí pelo menos 500 pontos, tá? Acima. O ideal sempre é acima de 250 pontos, porque seria 1 para 1, tá? E aí você vai buscando fazer suas operações no dia dessa maneira. Então, uma ou duas operações, pronto. Se der 2 operações no dia e der stop, para. E no máximo mesmo, se o dia estiver bom, se o preço estiver andando muito, você pode fazer até 3 operações. Claro, se você estiver no gain, tá? Se você estiver no gain. No loss 2 operações para logo. E se estiver indo bem no game, você pode sim fazer até 3 operações no dia com esse indicador, tá? Exclusivamente com ele. Então aqui na entrada no rompimento, ele acaba aqui se deslocando a favor e até aqui ele vai pagar próximo a 400 pontos. Aqui no final do dia, 360 pontos aqui, próximo a 6 horas, tá? Lembrando, pessoal, que aqui é só reversão, só extremidade, tá? Então, por mais que o preço você vê ele subindo assim, mas esse indicador ele vai buscar a reversão, ponto de reversão do preço. Então aqui não teve operação porque não houve rompimento aqui da barra que originou o gatilho, tá? Não houve rompimento, ele volta a renovar aqui e superar as máximas e aqui anula esse gatilho, tá? Já que deu o gatilho e aqui é acionado justamente aqui no rompimento e ele acaba se deslocando aqui nessa segunda entrada, o segundo sinal, né? Que seria a primeira entrada, aliás.
que é o segundo sinal, mas a primeira entrada porque aqui não habilitou. Então aqui habilitou, ele paga aqui 900 pontos aqui para baixo, tá? Então isso aqui no dia 5. No dia 6, aqui não habilitou, ele só renova aqui a máxima, mas não supera em nada, tá? Fez igual aqui, ó. E aí tem que botar aqui no rompimento, e aí ele não habilita aqui esse sinal, tá? Aí ele continua caindo, né? Caindo forte nesse dia, mas quando ele captura aqui esse padrão aqui de reversão muito bom, inclusive, no rompimento aqui, do rompimento dessa barra até essa máxima, por exemplo, 476 pontos, tá? Então, mais um dia aqui de gain, dia 8. Dia 9 ele não deu entrada nenhuma, tá? Dia 10 compensou, que deu uma entrada aqui excelente, na verdade deu duas entradas aqui excelentes. Primeira entrada do rompimento dessa barra, ele paga aqui mais de 1.700 pontos, até a máxima, tá? Claro que nem sempre você vai pegar tantos pontos assim, mas pelo menos 500, 700 pontos dá para pegar tranquilamente, tá? Então, esse só aqui, ó, até essa segunda barra aqui já foi mais de 600 pontos. Aqui do rompimento desse sinal de venda aqui, ele caiu mais de 734 pontos até aqui. Então um dia excelente aqui no dia 10, tá? Esse dia aqui, essa primeira aqui ele rompeu, mas não prosperou, tá? Um stop. Então se a segunda der já para, mas no caso aqui foi ganho a segunda, né? E um ganho muito grande também aqui no rompimento dessa barra. Perceba que esse primeiro sinal aqui dessa barra, ele não rompe, tá? Essa barra aqui, ela supera aqui a máxima. Então esse primeiro sinal foi anulado, mas o segundo sinal, e aí permitiu até se posicionar melhor aqui, entrando aqui, ó, no rompimento do segundo sinal. Então, armou aqui, e aí essa outra barra veio, superou essa máxima, então esse sinal está anulado, e agora você arma aqui, e aí você pega aqui uma entrada muito, muito boa. Na verdade ele caiu mais, bem mais, tá? Esse dia aqui realmente foi a reversão, acertou, e aí até aqui ele caiu mais de 900 pontos também, tá bom? No dia 12, mais um dia de gain, tá? Rompimento aqui, e aí ele é uma região muito boa aqui, tá? E aqui ele sobe aqui pelo menos 1.000 pontos, tá? Dia 15 também, mais uma entrada excelente aqui, pagando quase 700 pontos. Aqui em cima aqui ainda ele deu algumas entradas vencedoras também. E dia 17, tá? Ele não prosperou, a primeira aqui pagou um pouco mais, de 195 pontos, a segunda prosperou pouco também, né? 179 pontos, tá? Então, não chegou nem a 250 nesse dia. 18 não teve operações, dia 19 compensa, né? Compensou de maneira excelente aqui a entrada no rompimento. E aí pagou aqui mais de 750 pontos também. Dia 22 deu essa entrada aqui, chegou a pagar aqui os 220 pontos, tá? E aí quando dá essa outra entrada aqui, e aí sim ele dá uma excelente operação aqui, pelo menos mais de 1.100 pontos, tá? Então, excelente, maneira excelente. Aqui não ativou, tá? Essa venda não rompeu. Aqui rompeu, tá? Aqui stop. Mas aí depois, então a primeira operação do dia é essa, que foi stop, tá? Andou só 100 pontos aqui. E a segunda operação é essa daqui, que compensou tudo, tá? E quando ele rompe aqui, ele ativa aqui, 5 pontinhos. E aí ele vem caindo, e aí até o final do dia ele paga 750 pontos. Essa primeira, na segunda entrada, tá? Dia 24 não teve operações. Dia 25, tá? Aqui não teve rompimento aqui nessa barra. A primeira entrada foi essa daqui mesmo. Então ele deu uma pontuação muito boa. Depois voltou a cair, mas antes ele pagou 750 pontos, tá? Dia 26 não teve operações. Dia 29, tá? Dia que entrou em leilão devido a essa barra aqui, tá? Esse movimento estranho. Aqui não teve entrada, não teve rompimento. E aqui ele deu sinal nessa aqui, só que a outra barra não rompeu, então não teve entrada por esse primeiro sinal. Então a primeira operação vai ser aqui, justamente aqui, quando ele rompe essa barra aqui, tá? Então sempre usando essa técnica para entrar no rompimento.
e quando ele supera, tá, a máxima, ou supera o candle do sinal, então você pode desconsiderar aquele sinal e esperar o próximo, tá? Então ele deveria romper para baixo, e rompe para cima, então anulou, então aguarda. Então a gente quer que ele rompa a favor da direção do sinal, tá? 911 pontos aqui, desde aqui, tá? E dia 30, isso aqui é uma obra de arte, né? Dia 30, olha a entrada aqui, rompimento aqui, olha esse sinal, olha esse padrão de reversão, tá? Então ele vem caindo forte aqui, mais de 1.500 pontos, depois ele captura aqui também uma compra que ainda pagou aqui 435 pontos. Então essa foi a entrada aí do mês de setembro, tá? Excelente indicador, excelentes entradas. É um tipo de operacional que vai curar quem é mão de alface, porque é entrar e segurar, pegar muitos pontos mesmo, fazer poucas operações no dia, não se estressar, operar de maneira tranquila, tá? Então, realmente, colocar um pouco mais de capital, estar predisposto, né, a stop 250 pontos para buscar 750, 900, 1.000, uma operação como essa, buscar mais de 1.500 pontos por operação, tá? Essa outra aqui, ainda assim, pagou quase 500 pontos, tá? Esse outro dia aqui, dia 1º, né? Então, depois eu vou fazer outro vídeo, mas dia 1º, olha essa entrada aqui também, até o outro sinal aqui, pagou aqui pelo menos 1.900 pontos, tá? Então depois ele sobe ainda pagando mais 450. Então é isso aí, pessoal. Eu gosto muito desse tipo de operacional que realmente traz tranquilidade. Você já sabe quais as regiões, tá? E o indicador ele está aqui sem plotar as regiões, mas ele tem aqui a opção dos alvos, tá? Você pode colocar os alvos. Então tem um indicador de alvos, que aí você plota e sabe já mais ou menos onde ele vai parar. E também aqui tem a opção de plotar as regiões, tá? Então, posso plotar aqui as regiões e ele vai me mostrar aqui também as regiões de reversão que ele já identifica. Então, eu estou usando aqui para ficar mais limpo, sem o suporte de resistência. Mas quando plotar, você tem uma noção excelente de onde o preço vai reverter, tá bom? Então, um abraço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, faça comentário. Também, qualquer dúvida, pode me chamar aí no Telegram sobre o indicador. Um abraço.